No próximo capítulo da novela Três Graças, a trama ganhará novos contornos de tensão e revelação. Tudo começará quando Jorginho passar mal em plena via pública, causando alvoroço entre os pedestres. O pastor Albérico entrará em pânico, sem saber como agir, mas será Paulinho quem tomará a frente da situação. Com rapidez e sangue frio, ele improvisará os primeiros socorros e conduzirá o rapaz até o posto médico, garantindo atendimento imediato. A atitude solidária reforçará a imagem humana de Paulinho, mas também acenderá alertas perigosos entre aqueles que preferem que certos problemas sejam abafados. Enquanto isso, o clima ficará pesado entre Arminda e Ferete. Em uma conversa carregada de tensão, a vilã levantará a suspeita de que Zenilda pode estar investigando seus passos. A sugestão cairá como uma bomba. Ferete tentará manter a pose, mas o medo começará a corroer sua confiança. Arminda, sempre calculista, deixará claro que não confia em absolutamente ninguém, nem mesmo nos aliados mais próximos. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você assiste a novela. Em outro núcleo, Zenilda surpreenderá Lorena com uma revelação direta e sem rodeios. Ela sempre soube do sentimento da filha por Juquinha. A confissão pegará Lorena desprevenida, reabrindo feridas antigas e trazendo à tona escolhas do passado que agora cobram um preço alto. A tensão aumentará ainda mais quando Edilberto procurar Ferete com uma informação explosiva. Ele afirmará ter visto Zé Maria ao lado de Paulinho em atitude suspeita. O vilão ligará os pontos e passará a desconfiar de uma possível articulação contra ele. Paralelamente, Paulinho compartilhará com Juquinha uma descoberta crucial. Feliciano estaria comprando obras de arte roubadas e negociando diretamente com Casper. A visita ao empresário deixará o clima ainda mais tenso quando Feliciano souber que a escultura, As Três Graças, foi retirada da casa de Arminda, sinal claro de que o cerco está se fechando. Já no fundo do poço, Raul viverá um retrato cruel de sua decadência ao aprender com Mirinho a pedir dinheiro na rua. A situação sairá do controle quando Raul descobrir que teve o celular roubado pelo próprio companheiro. A briga será intensa, e tudo será presenciado por Arminda, de dentro do carro. Chocada ao ver o filho naquela condição, ela descerá sem pensar duas vezes para separar a confusão, revelando um lado inesperado, impulsivo e perigosamente protetor. Zenilda se volta contra Ferete e vira advogada de Zé Maria após prisão armada pelo marido. Uma reviravolta poderosa colocará Zenilda em rota de colisão direta com Ferete, sem que ela perceba num primeiro momento que está enfrentando o próprio marido. A Dondoca, conhecida até então por uma vida confortável e distante dos conflitos da chacrinha, dará um passo que mudará completamente sua trajetória ao decidir atuar como advogada de Zé Maria, o médico injustamente acusado e preso após uma armação cruel. A transformação de Zenilda começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Incomodada com os rumores que circulam pela comunidade, ela passa a observar com mais atenção as ações da fundação ligada à Ferete e, principalmente, a distribuição dos medicamentos na farmácia popular da Chacrinha. Zé Maria, filho de Xênica, já vinha alertando moradores e pacientes de que os remédios entregues ali não estavam surtindo efeito algum. Casos de agravamento de doenças, recaídas inexplicáveis e até internações começam a se acumular, levantando suspeitas cada vez mais sérias. A descoberta coloca Zé Maria diretamente na mira de Ferete. Para o vilão, o médico deixa de ser apenas um profissional ético e passa a representar uma ameaça real a um esquema que precisa permanecer escondido a qualquer custo. A situação se agrava quando Edilberto, sempre atento e disposto a agradar o patrão, flagra Zé Maria conversando longamente com Paulinho. O encontro, aparentemente inocente, desperta a desconfiança imediata do capanga, que imagina uma possível aliança entre os dois. Sem perder tempo, Edilberto corre para contar tudo a Ferete. O vilão, ao ouvir o relato, percebe que não pode mais adiar sua reação. Para ele, Zé Maria já sabe demais, e a aproximação com Paulinho é o sinal definitivo de que o médico pode estar disposto a levar suas denúncias adiante. A ordem é clara:
neutralizar o problema antes que ele cresça. A prisão de Zé Maria será cuidadosamente arquitetada. Ferete orienta seus homens a criarem um cenário perfeito para incriminar o médico. Receitas falsificadas são plantadas, documentos são forjados e uma denúncia anônima é feita às autoridades, apontando Zé Maria como responsável por um esquema ilegal de venda de receitas médicas. A polícia age rapidamente, sem dar ao médico a chance de se defender. A cena da prisão será uma das mais impactantes da trama. Surpreendido em pleno exercício de sua profissão, Zé Maria é levado algemado, diante do olhar chocado de pacientes e moradores da chacrinha. A humilhação pública é exatamente o que Ferete desejava, certo de que, com a reputação do médico destruída, suas denúncias perderiam credibilidade. Ao saber da prisão do filho, Xênica entra em completo desespero. Convicta de que tudo não passa de uma armação, ela passa a acusar abertamente Ferete, afirmando que o vilão sempre teve interesse em calar Zé Maria. A mulher percorre a comunidade em busca de ajuda, batendo de porta em porta, até que a notícia chega aos ouvidos de Zenilda. Sem pensar duas vezes, Zenilda decide ir até a delegacia da chacrinha. Movida por um senso de justiça que nem ela mesma sabia possuir, a advogada se apresenta como defensora de Zé Maria. Para ela, trata-se apenas de cumprir seu papel profissional e ajudar alguém claramente injustiçado. O que Zenilda ainda não imagina é que, ao assumir o caso, estará enfrentando diretamente um plano arquitetado por Ferete. Na delegacia, Zenilda se depara com um cenário tenso. Zé Maria está abatido, mas mantém a postura firme, reafirmando sua inocência. O olhar agradecido do médico ao ver Zenilda ali marca o início de uma aliança inesperada. Ela começa a analisar os autos do processo e rapidamente percebe falhas gritantes. Horários que não batem, assinaturas duvidosas, documentos sem origem clara. Cada detalhe reforça a convicção de Zenilda de que há algo muito errado naquela acusação. Enquanto isso, Ferete acompanha tudo à distância, certo de que a prisão cumprirá seu papel. O vilão ainda não desconfia de que a própria esposa está prestes a desmontar, peça por peça, a armadilha que ele criou. À medida que Zenilda se aprofunda no caso, seu desconforto cresce. Pequenos indícios começam a apontar para pessoas ligadas à fundação e ao círculo de confiança de Ferete. A advogada passa noites em claro, revisando documentos e relembrando conversas que antes pareciam inofensivas, mas que agora ganham um novo significado. Sem perceber, Zenilda dá os primeiros passos rumo a uma mudança definitiva em sua vida. A defesa de Zé Maria deixa de ser apenas um caso profissional e se transforma em uma causa pessoal. A Dondoca começa a enxergar a realidade da chacrinha com outros olhos, entendendo o impacto das injustiças sofridas pelos moradores mais pobres e oprimidos. Enquanto isso, Xênica se fortalece ao ver que o filho não está sozinho. A presença de Zenilda reacende sua esperança e espalha pela comunidade a sensação de que a verdade pode, enfim, vir à tona. Ferete, por sua vez, começará a sentir que algo saiu do controle, embora ainda não consiga identificar exatamente de onde vem a ameaça. A atuação de Zenilda promete colocar em xeque alianças, expor esquemas perigosos e abrir um novo caminho para a personagem, que passará a questionar não apenas as ações do marido, mas toda a vida que construiu ao lado dele. O envolvimento de Zenilda, no caso de Zé Maria, ganhará proporções ainda maiores e passará a abalar estruturas que pareciam inabaláveis. Ao aprofundar a análise do processo, a advogada descobrirá que a denúncia partiu de um telefone descartável, ligado a um intermediário conhecido de Edilberto. A informação chega até ela como um estalo, fazendo com que todas as peças comecem a se encaixar de forma assustadora. Determinada a ir até o fim, Zenilda pedirá a quebra de sigilo de documentos e solicitará novas oitivas, deixando claro que não aceitará um acordo rápido ou uma solução superficial. Sua postura firme surpreenderá policiais, funcionários da delegacia e até o próprio Zé Maria, que passará a enxergar nela uma aliada inesperada e corajosa. A cada passo, Zenilda se mostra mais segura, como se finalmente estivesse assumindo um papel que sempre esteve adormecido.
Xênica, emocionada, se aproximará ainda mais da advogada, revelando detalhes antigos sobre ameaças veladas que o filho já vinha sofrendo. Essas revelações reforçam a tese de perseguição e ampliam o cerco contra quem tentou silenciar o médico. A comunidade da Chacrinha começa a se mobilizar, surgem testemunhas dispostas a falar, e o nome de Zé Maria passa a ser defendido por moradores que antes tinham medo. Ferete, ao perceber que o caso não esfriou como esperado, entrará em estado de alerta. O vilão pressionará Edilberto, exigindo explicações, e deixará claro que não admite erros. No entanto, quanto mais ele tenta controlar a situação, mais sinais surgem de que a armação pode ruir a qualquer momento. O nervosismo de Ferete começa a transparecer até dentro de casa, gerando estranhamento e tensão no casamento. Zenilda, por sua vez, passará a confrontar pequenas incoerências do cotidiano, ligando atitudes do marido a fatos que antes ignorava. Conversas mal explicadas, ordens dadas em tom ríspido e encontros suspeitos passam a ecoar em sua mente. Sem revelar suas desconfianças, ela segue firme na defesa de Zé Maria, reunindo provas que podem virar o jogo de forma definitiva. A cada novo avanço no processo, a sensação é de que algo muito maior está prestes a ser revelado. Zé Maria começa a vislumbrar a chance real de provar sua inocência, enquanto Ferete se vê cercado por ameaças invisíveis. Zenilda, agora completamente transformada, segue adiante sem imaginar que está prestes a cruzar um ponto sem retorno. Um caminho que mudará para sempre sua relação com o marido, com a justiça e com a própria consciência. Um crime brutal vai expor, sem maquiagem alguma, até onde Arminda é capaz de ir para proteger seus segredos. A sequência será longa, tensa e carregada de detalhes que vão deixar claro que nada ali é impulso. Tudo é cálculo, frieza e desprezo absoluto pela vida humana. Célio, acreditando ter finalmente a vilã nas mãos, começará a pressioná-la de forma cada vez mais descarada. Depois de acompanhá-la até a chacrinha, ele exigirá uma recompensa à altura do risco, deixando subentendido que sabe mais do que deveria e que não hesitará em abrir a boca se não for devidamente pago. Arminda ouvirá tudo em silêncio, com um sorriso contido, daqueles que enganam até os mais atentos. Por fora, ela parecerá ceder. Por dentro, já estará sentenciando o destino do homem. A vilã decidirá atrair Célio para dentro de sua própria mansão, transformando o local em palco de uma emboscada fatal. Em tom insinuante, ela sugerirá que a recompensa será pessoal, íntima, algo que ele jamais esquecerá. Convencido de que saiu por cima, Célio aceitará o convite, inflando o próprio ego e se sentindo poderoso demais para perceber o perigo iminente. Já dentro da mansão, o clima será de falsa sedução. Arminda conduzirá o homem pela escadaria, provocando, jogando frases ambíguas, alimentando a fantasia de domínio que ele acredita ter sobre ela. Em dado momento, Célio soltará a frase que selará seu fim. Hoje eu sou seu súdito. Pode fazer comigo o que quiser. O comentário carregado de arrogância e desprezo fará os olhos de Arminda brilharem. Não de desejo, mas de ódio frio. Sem qualquer aviso, em um movimento rápido e preciso, Arminda cravará o salto-agulha no peito de Célio. O impacto será imediato, brutal, quase cirúrgico. Antes que ele consiga entender o que aconteceu, ela o empurrará escada abaixo. O corpo rolará pelos degraus, sem vida, morrendo ali mesmo, no silêncio opressor da mansão. Não haverá gritos, pedidos de socorro ou arrependimento. Apenas o som seco do corpo caindo e a respiração controlada da assassina. O que Arminda não esperava era que Helga tivesse presenciado toda a cena. A funcionária surgirá atônita por alguns segundos, mas logo trocará o choque por pragmatismo. Com uma naturalidade assustadora, ela se oferecerá para ajudar a patroa a se livrar do corpo. Já fiz muita limpeza desse tipo, dona Arminda. Só de ex-marido foram 3, dirá, arrancando um meio sorriso cínico da vilã. Arminda aceitará a ajuda sem pestanejar. Para ela, Célio não passará de um problema resolvido. Em tom de deboche, se referirá ao cadáver como gambá morto, demonstrando mais nojo do que culpa.
Juntas, as duas começarão a planejar como retirar o corpo dali sem levantar suspeitas. A solução virá rápido: usar uma cortina de linho egípcio da própria mansão para enrolar o cadáver. Enquanto ajudam a arrastar o corpo, Arminda reclamará do prejuízo material, questionando o preço do tecido em dólar e deixando claro que, para ela, o verdadeiro crime não foi matar um homem, mas estragar um item caro de decoração. Helga, acostumada àquela lógica distorcida, apenas concordará e seguirá com o plano. Após o corpo estar completamente envolto na cortina, Arminda decidirá acionar Ferete. Em uma ligação curta, fria e objetiva, ela exigirá que um capanga vá imediatamente até a mansão para resolver um problema. Em nenhum momento usará a palavra corpo ou assassinato. A mensagem será clara o suficiente para quem já conhece seus métodos. Alguém precisa dar fim ao gambá morto. Enquanto aguarda a chegada do homem de confiança de Ferete, Arminda circulará pela casa, limpando vestígios, reorganizando objetos e ajustando cada detalhe para que nada pareça fora do lugar. Helga seguirá suas ordens sem questionar, demonstrando uma lealdade que beira o assustador. A mansão, em poucos minutos, voltará a ter aparência de normalidade. Como se a morte jamais tivesse cruzado aquele espaço. Esse crime começará a gerar consequências silenciosas. Pequenos detalhes ameaçarão escapar do controle, olhares desconfiados surgirão e o peso do que aconteceu passará a rondar Arminda de forma invisível, porém constante. O assassinato de Célio marcará um ponto de não retorno, deixando claro que, quando encurralada, Arminda não negocia, ela elimina. A engrenagem montada por Arminda começará a girar com precisão assustadora. O capanga de Ferete chegará à mansão ainda de madrugada, sem fazer perguntas, acostumado a obedecer ordens que não admitem curiosidade. Ao ver o volume envolto na cortina, entenderá tudo de imediato. Arminda não demonstrará nervosismo. Pelo contrário, dará instruções detalhadas, exigindo rapidez e absoluto silêncio. Para ela, aquilo será apenas mais um problema eliminado do tabuleiro. Helga observará a retirada do corpo com frieza, mas quando a porta se fechar, o peso do que aconteceu começará a se infiltrar no ar da casa. Mesmo assim, Arminda manterá o controle. Ela queimará roupas, lavará o chão, borrifará perfumes caros para mascarar qualquer vestígio. Cada gesto será calculado, cada passo pensado para não deixar rastros. A mansão voltará a parecer intocada, quase elegante demais para esconder tamanha brutalidade. Ferete, por sua vez, compreenderá a gravidade da situação no instante em que receber a confirmação de que o serviço foi feito. Embora acostumado a jogos sujos, o assassinato direto dentro da mansão de Arminda acenderá um alerta. Ele perceberá que a aliada é mais perigosa do que imaginava e que agora ambos estão ligados por um crime impossível de desfazer. O pacto silencioso entre os dois se tornará mais profundo, mais tóxico e mais irreversível. Enquanto isso, a ausência de Célio começará a chamar a atenção. Comentários soltos, perguntas aparentemente inofensivas e pequenos ruídos surgirão ao redor da chacrinha. Arminda fingirá surpresa, minimizará, criará versões convincentes. Ela saberá exatamente o que dizer, para quem dizer e quando dizer. Ainda assim, a sensação de vigilância crescerá, como se o crime deixasse uma sombra permanente sobre seus passos. Helga, embora leal, começará a demonstrar sinais sutis de tensão. Um olhar prolongado demais, um silêncio fora de hora, um comentário atravessado. Arminda perceberá tudo, registrará mentalmente cada mudança de comportamento e passará a observá-la com mais atenção. Para a vilã, confiança não é eterna, é utilitária. O assassinato de Célio não será apenas um crime isolado, mas o gatilho de uma sequência de eventos que colocará Arminda em um território ainda mais sombrio. Ela terá cruzado uma linha definitiva, e a partir dali, qualquer ameaça será tratada da mesma forma. Sem diálogo, sem hesitação e sem retorno. A queda de Célio marcará o início de uma espiral perigosa, em que o silêncio será tão mortal quanto a verdade. E Arminda provará, mais uma vez, que seu maior talento é transformar morte em estratégia. O assassinato de Célio deixará de ser apenas um segredo enterrado
para se transformar em um risco constante. Pequenos sinais começarão a escapar do controle de Arminda. Um comentário atravessado, um objeto fora do lugar, uma informação que circula rápido demais. Nada explícito, mas o suficiente para gerar a sensação de que o crime não morreu junto com o corpo. Ferete passará a agir com ainda mais cautela, impondo silêncio absoluto aos seus homens e reforçando a vigilância ao redor da mansão. A parceria entre ele e Arminda ganhará contornos de ameaça mútua. Um sabe demais sobre o outro. Qualquer deslize pode significar queda dupla. A confiança se tornará frágil, sustentada apenas pelo medo e pela conveniência. Helga, por sua vez, carregará o peso invisível do que viu e fez. Mesmo tentando seguir a rotina, ela demonstrará rachaduras emocionais que Arminda não ignorará. A vilã perceberá que testemunhas são riscos ambulantes e passará a medir cada palavra da funcionária, cada reação, cada silêncio prolongado. A tensão entre patroa e empregada se tornará palpável, prestes a explodir. Do outro lado, o sumiço definitivo de Célio continuará ecoando. Pessoas que antes o desprezavam começarão a lembrar demais dele. Perguntas sem respostas circularão, criando um clima de desconfiança que avançará como um veneno lento. Arminda seguirá firme, sustentando versões, encenando normalidade, mas sabendo, no fundo, que crimes não desaparecem, apenas aguardam o momento certo para cobrar seu preço. Essa morte marcará uma virada irreversível na história. Arminda não será mais apenas manipuladora, chantagista ou estrategista. Ela terá assumido o papel de algo muito mais perigoso, alguém que mata para sobreviver. E a partir daí, cada passo da vilã será acompanhado pela certeza de que o passado não perdoa e que todo silêncio, mais cedo ou mais tarde, exige resposta. O jogo ficará mais fechado, mais sujo e mais imprevisível. O gambá morto deixará de ser apenas uma ironia cruel para se tornar o estopim de um colapso anunciado. E ninguém sairá ileso quando a verdade começar, finalmente, a emergir. Raul verá a terra se abrir sob seus pés. O segredo que ele acreditava estar bem enterrado, sua relação com Joely e a paternidade do bebê que ela espera, começará a ruir de forma implacável, peça por peça, como um castelo de cartas no meio de uma ventania. Depois de dias vagando pelas ruas como um mendigo, sujo, abatido e visivelmente transtornado, Raul decidirá reaparecer. O sumiço prolongado deixará Joely fora de si, tomada pelo pânico, chegando a acreditar que ele teria morrido. A jovem passará noites em claro, alternando crises de choro, enjoos da gravidez e um medo crescente de estar sozinha para enfrentar tudo o que vem pela frente. Quando Raul finalmente surgir diante dela, o reencontro será carregado de emoção. Os dois se olharão por longos segundos, como se tentassem confirmar se aquilo é real. Em seguida, virá o abraço apertado, desesperado, daqueles que parecem querer recuperar o tempo perdido. Raul pedirá perdão, dirá que estava perdido, que precisava sumir para organizar a cabeça, mas suas justificativas soarão frágeis até mesmo para ele. O clima de alívio, porém, durará pouco. Gerluce, que já vinha desconfiada dos silêncios de Joely e das atitudes erráticas de Raul, acabará flagrando os dois juntos. O olhar atento da mulher não deixará passar detalhes. O jeito como Raul toca a barriga da jovem, o cuidado excessivo, a intimidade que não se constrói da noite para o dia. Em questão de minutos, tudo começará a fazer sentido em sua mente. A ficha cairá de forma brutal. Gerluce ficará paralisada, sentindo o chão sumir sob seus pés ao perceber que Raul é o pai do filho que Joely espera. A revelação será devastadora. O choque não virá apenas pela gravidez em si, mas por envolver justamente o filho de Arminda, a mulher que ela mais teme, mais enfrenta e mais desconfia. Gerluce passará por um turbilhão interno. Entre a raiva, o medo e a necessidade de proteger Joely, ela entenderá que aquele segredo não pode mais ser ignorado. A jovem está grávida, vulnerável e ligada para sempre a uma família marcada por manipulações e jogos de poder. A notícia, como sempre, não ficará restrita por muito tempo.
O assunto começará a circular, sussurrado, até chegar aos ouvidos de Josefa. Ao contrário do que muitos esperariam, Josefa reagirá com surpreendente acolhimento. Ao saber que terá uma bisneta, ela deixará as mágoas de lado e abrirá os braços para Raul, demonstrando um afeto que ele não via há muito tempo. O gesto mexerá com o rapaz, que se sentirá ainda mais pressionado pelo peso das próprias mentiras. Enquanto isso, Raul passará a andar constantemente ao lado de Gerluce. Os dois trocarão conversas tensas, olhares carregados de significado e atitudes que não passarão despercebidas. Ele tentará justificar sua presença constante como preocupação com Joelle, mas a verdade é que estará desesperado, tentando evitar que Arminda descubra tudo. Só que Arminda não é ingênua. Atenta a cada passo do filho, ela começará a estranhar a proximidade repentina entre Raul e Gerluce. O instinto da vilã apitará alto. Algo estará errado, e ela sentirá isso no ar. Incomodada, passará a fazer perguntas diretas, observar reações, testar limites. Raul, nervoso, tropeçará nas próprias palavras, aumentando ainda mais as suspeitas da mãe. Determinada a descobrir o que está sendo escondido, Arminda decidirá seguir Raul. Em silêncio, sem que ele perceba, ela o acompanhará até a comunidade da chacrinha. O local, carregado de lembranças e segredos, funcionará como um gatilho para a desconfiança da mulher, que sentirá estar cada vez mais perto de uma verdade explosiva. Na chacrinha, Arminda observará Raul interagir com moradores, trocar olhares cúmplices com Gerluce e demonstrar uma familiaridade que não combina com alguém que não tem nada a esconder. Cada detalhe será anotado mentalmente. Cada gesto se transformará em prova. O cerco começará a se fechar. Raul se verá acuado, dividido entre assumir de vez a paternidade e continuar tentando esconder a verdade da própria mãe. Joelle, cada vez mais sensível por causa da gravidez, exigirá respostas claras. Gerluce, firme, deixará claro que não permitirá que a jovem enfrente tudo sozinha. E Arminda, cada vez mais próxima da revelação, estará num passo de desenterrar o maior segredo do próprio filho. Um segredo capaz de virar sua vida, a de Raul e a de Joelle, de cabeça para baixo. O que parecia enterrado está prestes a vir à tona. E quando isso acontecer, nada será como antes. Raul começará a sentir o peso real das escolhas que fez. Pressionado por todos os lados, ele passará a agir de forma ainda mais impulsiva. Tentará convencer Gerluce a manter silêncio, pedirá tempo a Joelle e, ao mesmo tempo, fingirá normalidade diante de Arminda. Mas o nervosismo o denunciará. Pequenos deslizes, frases mal colocadas e mudanças bruscas de humor farão com que Arminda tenha certeza de que existe algo muito maior sendo escondido. Gerluce, por sua vez, não recuará. Convicta de que Joelle precisa ser protegida a qualquer custo, ela enfrentará Raul sem rodeios, exigirá que ele assuma suas responsabilidades e deixe de agir como um menino acuado. A conversa entre os dois será tensa, marcada por acusações, lágrimas e verdades ditas sem filtro. Raul, acuado, perceberá que perdeu o controle da situação. Joelle também deixará de se calar. Cansada de mentiras e promessas vagas, ela começará a impor limites. A gravidez avançará, os enjoos aumentarão e o medo do futuro falará mais alto. Em um momento de fragilidade, ela deixará escapar informações que não deveria. E isso chegará, inevitavelmente, aos ouvidos errados. Arminda, cada vez mais obcecada, cruzará dados, revisitará acontecimentos recentes e lembrará detalhes que antes pareciam sem importância. A proximidade de Raul com a chacrinha, o comportamento defensivo de Gerluce e o estado emocional de Joelle formarão um quebra-cabeça perturbador. A vilã sentirá que está prestes a tocar em algo explosivo. O clima ficará insustentável quando Arminda passar a confrontar o filho de forma indireta, lançando provocações calculadas e observando cada reação. Raul tentará se esquivar, mas entrará em pânico ao perceber que a mãe está mais perto da verdade do que nunca. O medo de ser desmascarado falará mais alto, e ele cometerá um erro grave, capaz de acelerar ainda mais a revelação. Paralelamente,
Josefa se posicionará como um apoio inesperado, deixando claro que não permitirá injustiças contra Joeli nem contra a criança que está para nascer. Sua postura firme surpreenderá Arminda e criará um novo campo de tensão familiar, elevando o conflito a um nível ainda mais perigoso. Alianças improváveis serão formadas, mentiras começarão a ruir e o segredo que Raul tentou esconder a qualquer custo ficará por um fio. A qualquer momento, uma palavra fora do lugar, um encontro inesperado ou uma decisão precipitada poderá fazer tudo vir abaixo. E quando a verdade finalmente ameaçar vir à tona, não haverá mais espaço para a fuga, apenas para o confronto. Nos próximos capítulos, o jogo vira de vez. Arminda fará um último movimento calculado. Fingindo indiferença, ela armará uma situação para colocar Raul contra a parede, usando Joeli como isca emocional. Bastará um comentário venenoso, uma insinuação bem colocada, para o rapaz perder o controle. O olhar dele, tomado pelo pânico, entregará mais do que qualquer confissão. Arminda perceberá que acertou em cheio. Gerluce sentirá o perigo se aproximar e tentará agir rápido demais. Ao confrontar Arminda, acabará confirmando, sem perceber, que existe algo grave sendo escondido. A vilã sorrirá por dentro. Para ela, o silêncio de antes já era suspeito. Agora, vira quase uma confirmação. Joeli, exausta, decidirá parar de fugir. A gravidez avançará e com ela a urgência de proteger o filho acima de tudo. Em um momento de coragem, ela deixará claro que não aceitará mais jogos, mentiras ou ameaças veladas. A jovem mostrará uma força inesperada, surpreendendo Raul e irritando profundamente Arminda. Raul, encurralado, entenderá que o tempo acabou. Não haverá mais como sustentar versões, nem como controlar quem fala ou quem cala. O medo de perder tudo, a mãe, Joeli, o próprio filho, o consumirá por dentro. Cada passo em falso agora poderá ser definitivo. Arminda, por sua vez, estará pronta para dar o bote final. Convicta de que o filho esconde algo que pode mudar o rumo de sua família, ela avançará sem piedade. O segredo que Raul tentou manter enterrado estará à beira de explodir, prestes a vir à tona da forma mais cruel possível. Nada mais ficará sob controle. E quando a verdade começar a emergir, não haverá retorno. O romance entre Juquinha e Lorena ganhará contornos ainda mais fortes, maduros e desafiadores. O que começou como um encontro tímido entre duas mulheres que tentavam se entender em meio ao caos familiar, vai se transformar em um grito de amor, coragem e enfrentamento direto ao preconceito mais cruel da trama: o diferente. Pressionada, julgada e constantemente vigiada pelo pai, Lorena seguirá firme em sua decisão de viver a própria verdade e encontrará em Juquinha não apenas uma namorada, mas um porto seguro, uma parceira e uma aliada incondicional. A virada dramática começará quando Arminda, sem medir consequências, decidir contar a Ferete que Lorena é lésbica. A revelação cairá como uma bomba. Fora de si, o empresário passará a vigiar cada passo da filha, tomado por uma mistura tóxica de controle, raiva e frustração. Ele seguirá Lorena pelas ruas, observará seus movimentos à distância e acabará flagrando um momento íntimo entre as duas. Um beijo simples, carregado de afeto, mas suficiente para desencadear o pior lado do vilão. Sem diálogo, sem escuta e sem qualquer tentativa de compreensão, Ferete expulsará Lorena de casa em uma cena marcada por gritos, humilhação e dor. Desalojada, machucada e profundamente abalada, Lorena encontrará abrigo na casa de Meg. Lá, entre caixas, malas e silêncios, ela tentará reorganizar a própria vida. Juquinha não sairá do lado dela em nenhum momento. A investigadora se mostrará firme, protetora e sensível, ajudando Lorena a enxergar que, apesar da violência emocional sofrida, ela não está sozinha. A cumplicidade entre as duas crescerá em pequenos gestos. Um café preparado em silêncio, um abraço longo demais, conversas madrugada adentro sobre medo, futuro e pertencimento. Mesmo com o afastamento forçado, Ferete continuará tentando exercer poder sobre a filha. Ele organizará um jantar em sua casa com o pretexto de reconciliação
fingindo normalidade enquanto alimenta seu desprezo. O que ele não imagina é que Lorena e Juquinha surgirão juntas, de mãos dadas, decididas a não se esconder mais. A chegada das duas ao jantar deixará o ambiente pesado, carregado de tensão e olhares atravessados. Durante a refeição, Ferretti disparará comentários velados, ironias e ataques homofóbicos disfarçados de opinião. O silêncio tomará conta da mesa, até que Juquinha, cansada de assistir Lorena ser diminuída, decidirá agir. Em um gesto inesperado, ela se levantará, segurará as mãos da amada e, olhando diretamente para ela, e também para Ferretti, fará a pergunta que mudará tudo. Quer casar comigo? O impacto será imediato. O talher cairá, Arminda ficará sem reação e Ferretti explodirá de ódio. Lorena, emocionada, com os olhos marejados e o coração acelerado, responderá sem hesitar: aceito. A cena será um divisor de águas na novela. O pedido de casamento, feito de forma simples, porém poderosa, não será apenas uma declaração de amor, mas um enfrentamento direto ao preconceito que tenta silenciar as duas. Ferretti se sentirá desafiado, humilhado e derrotado diante da coragem da filha. Ele sairá do jantar transtornado, jurando que não permitirá que aquele casamento aconteça. Enquanto isso, Juquinha e Lorena viverão um novo momento da relação. Mesmo noivas, a trama optará por tratar o relacionamento com delicadeza, mostrando que a conexão emocional vem antes de qualquer intimidade física. As duas dividirão conversas profundas sobre limites, tempo e entrega. Em uma cena tocante, Lorena se abrirá como nunca. Não tem nada que eu queira mais na vida do que estar com você. Inteira, entregue, solta, livre. Juquinha, com o olhar sereno, responderá com cuidado: eu não quero que você pense que eu tô te cobrando nada. A gente vai no seu tempo. Lorena deixará claro o quanto encontrou na companheira a força que precisava para sobreviver à rejeição do pai. Ela confessará que, ao lado de Juquinha, tudo parece menos pesado. Eu me sinto tão apoiada, tão protegida, tão acolhida e amada por você que só dá para encarar com leveza, dirá emocionada. As cenas reforçarão que o amor das duas não nasce da pressa, mas da construção diária, do respeito e da confiança. O noivado seguirá repercutindo, provocando reações em cadeia, aumentando a fúria de Ferretti e consolidando Juquinha e Lorena como um dos casais mais fortes e simbólicos de Três Graças. O preconceito ainda tentará se impor, mas o amor já terá escolhido ficar. Nos capítulos seguintes de Três Graças, o noivado de Juquinha e Lorena deixará de ser apenas um gesto romântico para se tornar um campo de batalha emocional. A notícia se espalhará rápido, atravessando corredores, mesas de bar e salas de estar, provocando reações intensas. Para Ferretti, o pedido de casamento não será só uma afronta pública, mas a confirmação de que perdeu o controle sobre a filha. O empresário entrará numa espiral de raiva e obsessão, jurando impedir a união a qualquer custo. Ele passará a arquitetar estratégias, pressionar aliados e tentar isolar Lorena financeiramente, apostando no desgaste psicológico como arma. Lorena, por sua vez, viverá dias de conflito interno. A dor da rejeição paterna ainda latejará, mas agora dividida com uma decisão inegociável. Ela escolheu Juquinha e não pretende recuar. Em cenas fortes, a ativista enfrentará o medo de perder privilégios, conforto e até o sobrenome que sempre carregou como escudo. Ao lado de Maggie, ela aprenderá a se reconstruir, dando passos concretos rumo à independência. Um emprego inesperado surgirá, e Lorena enxergará ali não apenas renda, mas autonomia. Um recado direto ao pai. Juquinha assumirá o protagonismo silencioso de quem sustenta sem sufocar. Ela se manterá firme diante das investidas de Ferretti, recusando-se a reagir com violência, mas deixando claro que não aceitará intimidações. Em uma conversa decisiva, a investigadora colocará limites. O amor não será moeda de troca, nem barganha moral. O tom calmo, porém irredutível, deixará Ferretti ainda mais desestabilizado. A serenidade, afinal, costuma ser a pior provocação para quem vive do confronto. O casal enfrentará também o olhar do mundo.
Comentários maldosos, sussurros e julgamentos testarão a força do noivado. Ainda assim, Juquinha e Lorena seguirão priorizando a construção do vínculo. Planos simples, risadas discretas, sonhos compartilhados. A trama reforçará que intimidade é confiança antes de ser toque, e que o amor cresce quando encontra espaço seguro para existir. Em paralelo, Arminda tentará mediar o conflito, mas acabará exposta entre a lealdade ao amante e o impacto real de suas escolhas. A tensão familiar atingirá um ponto crítico quando Ferete perceber que, quanto mais ataca, mais fortalece a união das duas. O vilão começará a sentir o peso do isolamento. Aliados recuam, portas se fecham e a certeza incômoda se impõe. Ele está perdendo a guerra que escolheu travar. Nos momentos finais dessa virada, Juquinha e Lorena selarão um pacto íntimo. Não será um juramento grandioso, nem uma promessa pública. Será a decisão madura de caminhar juntas, enfrentando o que vier com dignidade e afeto. O preconceito seguirá rondando, mas já não dita as regras. O amor, agora assumido e protegido, ocupa o centro da cena e não pede licença para ficar.